Olá, olá você, saudações meu povo, mais um episódio aqui do nosso podcast ADCE Uniapac Brasil, cada episódio trazendo esse debate, essa conversa, essa reflexão sobre os valores que a gente gosta de compartilhar. São valores humanos, mas também são valores empresariais e são valores atemporais. Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, a gente quer fazer o bem, a gente quer o bem comum, a gente quer que as coisas deem certo, né? De preferência para todo mundo. E hoje a gente tem um convidado super especial, como eu gosto de fazer, que é para dar aquela raiva em quem está assistindo, escutando. Não vou falar ainda quem é não, porque primeiro eu tenho que te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, seja pelo YouTube, se você estiver ouvindo, ou hoje em dia até já dá para assistir pelas plataformas de áudio, se inscreve aí. Depois, quando terminar o episódio, você compartilha. Manda nos grupos de WhatsApp, manda por e-mail para as pessoas, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que você vai assim ficar encantado com a conversa que a gente vai ter hoje, porque o convidado é ilustre e com um convidado ilustre, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar atenção, porque o aprendizado é assim, ó, como o valor que é atemporal, o aprendizado é eterno. Eu sou Matheus Machado, presidente da ADCE Uniapac Jovem em Brasil, e eu tenho a honra de receber aqui hoje o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu vou te apresentar, mas antes eu já quero começar fazendo uma provocação. Eu quero que a gente inaugure aqui esse episódio com o senhor trazendo... Senhor ou você? O que você prefere? Pode ser você, é isso. Me sinto muito jovem. não só se sente como é, mas com você trazendo daqui a pouquinho para a gente já um desafio que você gostaria que as pessoas, né, levassem para a vida. É um desafio, nem é uma mensagem. A gente gosta de provocar, fala assim, gostaria que as pessoas começassem a fazer isso, olhar mais para aquilo. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma breve apresentação, porque, felizmente, gente, se a gente for ler o currículo inteiro do Dr. Marcelo aqui, a gente vai passar os 40 minutos aqui só contando por onde, né, o que ele já fez, o que ele já passou, e até já descobri uns pontos em comuns nossos aqui. O Marcelo, ele é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, que é um dos principais órgãos, para quem não é de Minas Gerais, é um dos principais órgãos de negócios, de empreendedorismo, de empresários, um dos maiores ecossistemas, inclusive, do Brasil. E ele está na presidência desde janeiro de 2019. Marcelo de Souza e Silva tem uma relação com a entidade há mais de 30 anos, embora não pareça, né, porque é jovem. Começou em 89 na CDL Jovem e a partir de 97 já começou a ocupar cargos na vice-presidência em diversas gestões. É bacharel em administração de empresas e ciências contábeis e ele implantou o projeto Minas Fácil, que foi um projeto dentro da junta comercial da parte de agilizar a abertura de empresa, fechamento, toda essa burocracia, né, que hoje, inclusive, o governo também vem investindo para retomar os grandes avanços que tinham sido conquistados lá em 2007, 2008 e 2009. Como é que eu sei? Eu trabalhava no governo nessa época, então eu me lembro. Também na Prefeitura de BH, entre 2013 e 2016, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário da Regional Centro-Sul. Foi eleito presidente também do Sebrae Minas para o quadriênio 2023 e 2026. Aí eu vou ter que adicionar uma pergunta daqui a pouco, que é como é que ele dá conta de fazer isso tudo. E é presidente do Conselho Curador do Convention and Visitors Bureau de BH, conselheiro da Cruz Vermelha Filial Minas, conselheiro regional efetivo do Conselho Regional de Administração de Minas, conselheiro do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais e Conselho Municipal de Turismo de BH. E também participou da elaboração e aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E eu vou ler um trechinho aqui da missão, né, dentro da CDL, que é de trabalhar de forma incansável em defesa dos quase 14 mil associados e intensificar as ações para ajudar no desenvolvimento econômico e social, fazendo de BH o melhor lugar para se empreender e viver. Pessoal, recebemos com muita honra, muito orgulho. Obrigado, viu, Marcelo, por estar aqui. E, bom... Eu falei para falar do desafio, se você já tiver um em mente, fala primeiro, mas depois, para começar o debate, conta para a gente como é que concilia isso tudo. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Eu tenho um carinho especial com a ADCE, a gente tem um relacionamento há muitos anos, já participei de várias ações da ADCE, vários encontros. Eu acho que tenho certeza que é um movimento muito importante, né, trazer essa questão da espiritualidade de maneira bem consciente para os empresários, né, que tem uma responsabilidade enorme. Né, todos os empresários, grandes empresários, médios, pequenos, microempresários, têm uma responsabilidade enorme, fazem o bem social. E o desafio,
acabei de falar aqui sem querer, mas eu acho que o desafio é esse, né? O desafio a todos a praticarem o bem. Eu falo muito isso, eu tenho amigos que falam isso. Marcelo, você tem uma característica que você reúne pessoas de bem para fazer o bem. Eu acho que está faltando muito isso. As pessoas estão deixando de lado os seus afazeres, estão deixando que pessoas que não fazem o bem tomarem conta, e a gente precisa estar fazendo essa união. E a DCE aqui é um grande exemplo, como a CDL também é, como o Sebrae também é, outras entidades. Que não por acaso acabaram se aproximando, né, Marcelo? Sim, justamente isso. Eu acho que esses princípios, esses valores, o valor do respeito, né, é muito importante. Eu aprendi isso muito com meus pais, são falecidos, mas nós somos 4 irmãos. Eu acho que essa questão do respeito, com todos os seus desdobramentos, respeito às pessoas, respeito ao dinheiro, né, respeito a quem está na rua que você nunca viu, as pessoas que estão em outras posições, respeito com todo mundo, né? Quando eu estou presidente da CDL, estou presidente do Sebrae, mas quando eu passo pelas pessoas que estão em posição diferenciadas da minha, tem que dar o bom dia, tem que perguntar como é que tá, né? Estamos indo embora junto. Acabei de sair da CDL agora, falei, olha, como é que foi seu dia? Encontrei, né, um colaborador nosso, falou, como é que foi seu dia? Foi bom? Não, foi bom, presidente, muito bem. Ah, que bom que seu dia foi bom, mas talvez encontraria, não, presidente, estou com algum problema. Ah, qual é? Então escute essas pessoas, né? Esse é um desafio. Faça o bem, né? Coisas pequenas. Tem quem brinque que a gente descobre quem o outro é quando ninguém tá vendo, né, Marcelo? É isso. Eu acho que é isso que você falou. Quando você passa ali perto da portaria, da recepção, de qualquer outro tipo de pessoa, e que não é pela posição do trabalho dela que você vai fingir que ela não está ali, é que vai mostrar, na verdade, se você faz isso o tempo todo. Né? É isso, eu faço questão, sabe, Matheus? Eu ando muito ao estado, né, ao país, até fora do país, e a gente faz muitas palestras, assim como você também, e todas as vezes que eu acabo os eventos, eu faço questão de cumprimentar os garçons que serviram, as pessoas que estão na técnica do som ali, né, de perguntar, tudo bem? Geralmente eu brinco, você é cruzeirense atleticano, né? Então, assim, para dar aquela quebrada, para mostrar que nós somos pessoas iguais, nós não temos diferença, estamos numa dessa ele responde assim, depende, doutor, o senhor torce para Justamente, esse é o perigo, né? Mas assim, nós estamos em posições diferentes, mas somos todos importantes. Sim. Imagina se aquela pessoa ali que faz a limpeza do ambiente não cumpriu o papel dela direito, né? As outras pessoas irão sentir. Então é isso, é valorizar as pessoas, né? A gente tem que buscar isso, a gente está perdendo isso. Então, quando eu digo fazer o bem, que é um desafio, é isso mesmo, faça o bem, saia de casa, né? Ajude ali dentro do seu prédio. Eu falo muito isso, né? As pessoas no comércio e serviços, né? Onde a gente tem essa atuação muito forte, cuide da sua porta, cuide do seu quarteirão. Então, fazer o bem e fazer bem feito também. Justamente, com qualidade, né? Fazer o bem com qualidade, né? Tudo que você vai fazer, busque qualidade para entregar. Tenha bom senso, tenha equilíbrio, né? Eu acho que é isso, eu acho que é um grande desafio. Eu aprendi isso, eu faço isso, eu pratico isso a minha vida toda. Eu acho que é por isso que eu tenho o meu maior ativo hoje é o meu relacionamento, né? É esse telefone aqui que tem mais de 5.000 contatos, que quando eu ligo, né? Hoje por coincidência, eu recebi um amigo meu e me pediu para a gente promover um encontro de grandes empresários, 2 grandes empresários de São Paulo que querem vir investir em Minas Gerais. Eu falei, eu vou ligar aqui para o presidente do Invest Minas e para o presidente da Codenge. Vamos tentar marcar uma agenda. Liguei para os 2, eles atenderam, conversaram comigo, eu desliguei o telefone, meu amigo falou, como assim? Você está ligando para os presidentes do Invest Minas e da Codenge, te atenderam na hora? Eu falei, não, mas a gente tem um bom relacionamento, então é isso, né? E que se me permita, às vezes, fazer esses parênteses, que é dizer assim, que eu tenho certeza que não veio de graça, né, Marcelo? Não. Vem de uma história aí de construção de reputação, de credibilidade, de poder confiar, ainda mais em Minas, que a gente sabe que o pessoal é desconfiado para danar, né? Verdade. Como chamavam seus pais? Bom, meu pai era Moacir Teixeira da Silva, meu pai foi seminarista, foi seminarista no interior de Minas, mas aí de Itapecerica. Uma cidadezinha pequena hoje, é Pedra do Indaiá, é no caminho ali de Itapecerica para Santo Antônio do Monte. E meu pai não seguiu, né? Óbvio, o caminho que ele tinha no estudo. A gente agradece por esse aspecto, né? E os 4 filhos também. Óbvio que ele não seguiu. E aí meu pai fez concurso do Banco do Brasil, passou, legal, mas tomou posse em Rio Verde, Goiás, uma cidade de Goiás, né? Perto de Minas Gerais, inclusive. E lá ele tinha um tempo ocioso, porque os bancos naquela época não funcionavam o dia inteiro, tinha restrição de funcionamento. E aí ele como estudou em seminário, ele falava 5 ou 6 línguas, se não me engano, e ele dava aula de inglês. Foi ocupar o tempo dele dando aula de inglês. E conheceu minha mãe. Minha mãe foi aluna dele no curso de inglês, e aí os dois casaram ali em Rio Verde. Meu irmão mais velho nasceu em Rio Verde, mas meu irmão mais velho nasceu com uma bronquite asmática.
E o médico indicou climas melhores e uma das cidades foi Belo Horizonte. Naquela época, Belo Horizonte tinha o clima mais fresquinho, muito melhor, mais úmido, né? Mais fresco. E aí ele veio para cá, meu segundo irmão já nasceu aqui, eu nasci, sou o terceiro, e minha irmã também. Então nascemos aqui. Meu pai, nós éramos pessoas de classe média, funcionário do Banco do Brasil, nunca faltou nada, graças a Deus, morávamos no bairro Carlos Prates, e de lá seguimos esse caminho aí, cada um seguiu o seu caminho. Hoje o Beto, o Helder, meu irmão mais velho, é dentista, mora aqui em Nova Lima, né, naqueles condomínios ali de Nova Lima. Sim. O Beto, meu irmão, mora em Palmas, o Carlos Humberto. É muito engraçado isso. O Helder chama Helder por causa do Dom Helder Câmara. Engraçado, né? Mas o histórico do seu pai ajuda, né? Aí veio o Carlos Humberto. Por que Carlos Humberto? Era Carlos Lacerda com Humberto Castelo Branco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu pai juntou esses nomes. Aí quando chegou a minha vez, eu nasci em 66, né? Minha mãe falou assim, não, peraí, deixa que eu vou escolher o nome, porque senão esse menino vai chamar Geisel, Garrafa Azul, alguma coisa desse sentido. Aí ela colocou Marcelo e minha irmã Valéria. Podia ser um artista de cinema. Podia, justamente. E a Valéria, minha irmã, foi uma homenagem a uma tia que ela tinha. Legal. A Valéria hoje mora em Goiânia. Então, mas Marcelo é um bom nome, meu irmão chama Marcelo. E é um nome muito comum, né? Muitos Marcelos. Eu achei que você ia falar que era inspirado em algum italiano, que era Marcello. Não, eu não sei de onde que minha mãe tirou esse Marcelo, não. Mas então a família cresceu aqui no bairro Carlos Prates, nós todos formamos. O meu irmão mais velho é dentista, o Beto, o segundo filho, é engenheiro elétrico, eu sou formado em administração e ciências contábeis, e a Valéria em comunicação. Legal. Em jornalismo, comunicação e jornalismo. Eu não sei se você falou e eu não gravei, o nome da sua mãe era? Maria de Souza e Silva, não falei não. Então, o seu Moacir e a dona Maria. Então a gente fala já de valores, né? E a gente vai começar nessa vida pessoal, mas daqui a pouco a gente vai entender como é que eles também influenciaram na sua trajetória profissional até aqui. Qual ou quais, né, valores que você destacaria, Marcelo, que você acredita assim, que foram fundamentais e que talvez, provavelmente ainda são fundamentais, né, para chegar, se me permita dizer assim, numa trajetória de sucesso, embora sucesso a gente sabe que muita gente fala é relativo, depende, mas vamos falar de êxitos, né, que você tem. O que você destacaria? Assim? Bom, o primeiro deles, o mais importante, eu acho que é o respeito. Né? Eles ensinaram isso pra gente, ter respeito com tudo. Né? Eu já citei isso aqui um pouco, mas assim... Agora a gente sabe de onde veio, né? Pois é, principalmente com as pessoas. Meus pais ensinavam muito assim, a gente saía em algum restaurante, a primeira coisa que eles faziam era a gente se apresentar para os garçons, perguntar o nome do garçom, se apresentar para o garçom, falar nosso nome também. E independente de que tipo de garçom que fosse, que pessoa que fosse, a gente tinha que se apresentar. E esse respeito dentro de casa, respeito com os pais, respeitando essa questão de horários, respeitando a questão de valores, né? Ensinou desde cedo a gente a cuidar o que a gente ganhava, cuidar disso, né? Para durar, né? Compartilhava isso, os bens, né? Cuidar do bem, respeito. Então meu pai tinha um carro, falava, respeito, vem cá, você tem que ter respeito, isso aqui custou suor meu, muito trabalho para a gente adquirir, então respeite, né? Saiba que esse bem, né? Não trate de qualquer maneira. Então é isso, esse é o primeiro. E o segundo, que é muito importante, além de outros, mas o segundo que eu acho relevante é a justiça, ser justo. Né? Você não precisa, né? E é muito difícil, né? Porque o respeito você vai criando. O justo não é um valor, a justiça, né? Não é um valor que você consegue mensurar, porque às vezes a justiça na visão de quem está do seu lado é uma coisa, a sua é outra. Então você tem que ter, e aí você tem que usar alguns princípios, né? O princípio do equilíbrio, né? Como eu disse aqui, o desafio que eu coloquei, que é fazer o bem. Então se você pensar que você está buscando a justiça para fazer o bem, provavelmente você vai acertar muito, né? Você vai ter essa evolução dentro da sua vida de maneira diferenciada. E eu seguindo esses princípios desde novo, eu sempre consegui ser essa pessoa que relacionava com muita gente, que sempre fui liderança. Eu joguei futebol de salão e fui criado dentro da BB, né? Meu pai é do Banco do Brasil, o clube da BB, e muitos amigos, né? Até hoje são meus amigos. A gente tinha esse relacionamento muito forte, mas sempre essa questão da liderança por causa desses princípios, né? Desses valores e desses princípios. De tratar bem as pessoas, de fazer o bem, de buscar equilíbrio, né? De ser justo. Então, é isso. Mas essa liderança veio de quem?
Ou Minha mãe. Sua mãe? Não, minha mãe. Minha mãe também era assim. Meu pai foi, por ser seminarista, ele foi ministro de igreja, e minha mãe sempre acompanhava. Então, naquela época nossa, né, isso nos anos 70, 80, tinha muitos movimentos nos bairros, né? Então você tinha as barraquinhas que eram feitas nas épocas, né? A gente ali era a Igreja São Francisco. Especialmente interior, né? Sim. Então ali no nosso bairro era um interior. O Carlos Prates era um bairro muito... Verdade, você já tinha mudado para BH. Sim, né? era um bairro muito de moradores com características do interior. Então, eu vivi aquela época de jogar bola na rua, de sentarmos na calçada, as brincadeiras ali, todas ali. E também essas questões. Então, minha mãe liderava muito essas ações que eram para ajudar, para recolher bens, para recolher alimentos. A gente fazia várias épocas de festa junina, fazia as barraquinhas para angariar fundos para doar para a igreja. Então, minha mãe sempre liderou esses processos. Então, eu aprendi muito com ela. E esse relacionamento dela também era muito grande. Meu pai também tinha, mas minha mãe se destacava. Eu acho que eu aprendi muito mais com ela. É curioso, né? Porque a gente vai percebendo que a gente não é produto de um só nunca, né? É verdade. Tem uma coisinha que pega de um, Verdade. pega do outro. E ainda trazendo assim, essa questão um pouco do Marcelo, antes do Marcelo, que depois foi para os negócios, foi para a empresa, enfim, tem uma carreira que foi sendo construída um pouco pública, de certa forma, um pouco privada também, né, Marcelo? Na sua vida pessoal, teve algum desafio, assim, e que, poxa, você conseguiu, de repente, superar, contornar, enfim, que tenha te marcado, que você pense assim, aquele momento ali... Sim, esse desafio, eu acho que muita gente vive esse desafio. Meu pai ficou doente muito novo. Meu pai aposentou por invalidez e ele teve mal de Parkinson e depois mal de Alzheimer. E aí, minha mãe, muito forte, criou os 4 filhos, né? Meu pai também ajudou a criar da maneira que ele conseguia fazer, né? E com a sua sustentabilidade, com o trabalho dele, que deu essa segurança na criação, né? O Banco do Brasil é uma instituição muito forte, né? Cuida bem dos seus funcionários. Mas meu irmão mais velho casou, o meu segundo irmão foi morar fora, foi para o norte do Brasil trabalhar, e eu e minha irmã ficamos, e meu pai começou a piorar na sua doença e ficou de cama. Então eu passei um momento muito difícil, que era um momento da minha juventude, jovem adulto, com a saída dos seus irmãos, imagino que você acabou virando o homem da casa ali. Sim, né? É isso. E aí eu consegui ajudar minha mãe, mas isso impactou muito na minha vida, de sair, de curtir, né? Ou de ter os momentos também ali da idade que eu tinha. Esse foi um desafio muito grande, mas eu consegui equilibrar muito isso. Não reclamo em momento nenhum esse momento que eu passei com meu pai. Meu pai foi 12 anos da doença até o falecimento, 12 anos ele ficou de cama. Durante 8 anos a gente cuidou do meu pai, minha mãe e eu. Então eu não saía de casa antes das 10 horas da noite. Já namorava, minha esposa hoje era minha namorada. Então história longa aí, mas... Não saía antes desse horário porque tinha que garantir que ele já estava descansando, né? Já tinha tomado os remédios. Então minha mãe falava, tô indo, mas... Na época não tinha um celular, então onde que eu ia eu tinha que deixar o telefone. Então, muitas vezes eu estava numa boate, tocava o telefone, eu já tinha um relacionamento, porque eu precisava, né, com as pessoas da boate, então eles iam no meio da pista me chamar, Marcelo, estão ligando lá da sua casa, atende lá. Eu já sabia que era alguma coisa que precisava, eu ia embora para cuidar. Mas assim, sou muito feliz de ter feito isso, mas foi um desafio, porque eu tive que equilibrar, né, buscar o equilíbrio dessa vida, com esse cuidado, né, ter essa paciência. E no meio disso, minha mãe, a gente descobre em 91, que minha mãe tinha um câncer em janeiro e minha mãe falece no meio do ano. Em junho ela faleceu. E esse foi um outro desafio, porque aí eu tinha meu pai... aí a gente já trouxe um cuidador para meu pai, mas eu tinha que cuidar da minha mãe também. Então ficava entre cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Minha irmã ajudava, minha irmã mais nova, mas também com alguma dificuldade, né? Porque dava banho no meu pai. Então... E eu acho assim, não tem um motivo diferenciado, né? Várias pessoas vivem isso, né? Muitas pessoas vivem isso. Sim, mas a gente sabe que é um desafio, né? Desafio enorme. Eu falo assim, não é porque todo mundo sofre com isso que quando acontece comigo eu não vou sofrer, verdade, que eu não vou encarar aquilo como desafio. E eu acredito que isso também acabou te moldando muito para, imagino eu, né? Ser mais resiliente, ser mais persistente. E como é que isso foi moldando o Marcelo, que depois foi criando uma carreira ali? Isso me trouxe uma característica que eu tenho até hoje, que eu acho que é um princípio muito importante, que é servir, né?
Eu fui, então, desde novo... Eu te achei muito cuidador nessa história mesmo. Pois é, eu sempre aprendi a servir. Por exemplo, às vezes, eu falei da rua, jogando bola ali, muitos vizinhos nossos, quando saíam e precisavam de alguma coisa, por exemplo, ela não podia deixar, a vizinha não podia deixar a criança sozinha em casa, ela escolhia um para ir buscar um leite que ela precisava, era sempre o Marcelo. Então, né, e eu ia com o maior prazer, eu parava, o pessoal, mas nós estamos jogando bola. Eu falei, não, mas a Glorinha, eu lembro até o nome dela, da vizinha, a Glorinha está precisando, eu vou lá. Então, assim, eu aprendi muito isso com os meus pais, essa questão do servir, e aprendi muito na prática. Né, lá dentro de casa, e eu trouxe isso para a minha vida de uma maneira diferenciada. E eu acho que isso realmente me trouxe ser uma pessoa diferenciada e que as pessoas gostam de aproximar de mim. Todas as pessoas que fazem contato comigo até hoje, eu procuro uma maneira de ajudar. Raramente eu falo, não consigo. Falam, peraí, vem cá, deixa eu ver se eu conheço alguém, deixa eu ver se eu busco esse caminho, vamos buscar a solução. O servir hoje, eu uso muito a expressão do resolutivo. Você achar a solução, né? Você resolver aquele problema. Resolvedor de problemas. Isso. Né? Então, eu acho que é muito servir isso, sabe? Usando essa oportunidade de falar de servir, quando a gente vai, principalmente para um ambiente de trabalho, tem pessoas que pensam assim, eu não vou ficar servindo, porque vão pensar que eu sou submisso, que eu não tenho vocação para liderança e tudo. Quando, de repente, a gente ouve, como você está falando, e a gente percebe essa característica também em grandes líderes, que ele é o primeiro a servir. Então, de repente, falando para alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como servir sem exatamente... não que submissão seja ruim, em alguns casos a gente tem que ser submisso mesmo, mas sem parecer fraco, sem parecer que você é frágil demais. É só fazer de coração. Não tem outra maneira. Faça de coração. Né? Faça da maneira que você... mais simples possível. Com qualidade. Com qualidade, e vá lá e veja que essa maneira que você está fazendo. Igual você acabou de falar. Você acabou de falar, Matheus. Se for necessário, você faça da maneira que você acha, mas perceba que se você pode fazer melhor, procure como fazer melhor. Perfeito. Né? Então, é isso que eu acho. É simplicidade e busca. Porque se você não fizer da melhor maneira, mas pelo menos que se você fez de coração, com a simplicidade, você vai ser, não é nem reconhecido, você vai ser percebido. Né, nesse sentido. Reconhecido também, mas assim, você vai ser percebido. E faça, que não é fácil, eu sofri muito com isso, porque a gente faz as coisas boas e a gente espera um reconhecimento mínimo, é a característica do ser humano, mas faça sem esperar esse reconhecimento, porque ele vem. Sim. Né? Sim. Eu falo que às vezes ele não vem na gente, ele vem nas pessoas que a gente ama, né? É verdade. Ele vem às vezes muito tempo depois de outra forma. Eu aprendi isso até com minha mãe, e quando a gente fala, até emociona um pouco, porque você vai ser reconhecido por Deus. Né? Quer reconhecimento melhor que isso? Eu aprendi isso com minha mãe. Faça de coração que você vai ser reconhecido por ele. Então, assim, as pessoas têm que fazer. Pelos outros também é importante a gente ser reconhecido. A gente gosta. Dá mais motivação para a gente continuar fazendo o bem. Né? A gente faz muito isso. Quando as pessoas vêm conversar comigo e vêm montar um projeto, eu falo, gente, vamos começar o projeto. Eu gosto de fazer o projeto escada. Vamos fazer, a gente sobe um degrau, comemora, reconhece todo mundo, subimos outro degrau, comemoramos, agregamos mais pessoas. Então, acho que o reconhecimento faz parte da vida. Né? Não precisa ser um festão, não precisa ser nada. Um simples parabéns, bater no ombro da pessoa, falar, né? Obrigado, né? Muito obrigado, elogiar, reconhecer, falar o nome da pessoa. Eu faço muito isso, quem me acompanha, quando eu vou fazer alguma palestra ou tomo alguma cerimônia, eu gosto muito de citar, eu cumprimento as autoridades e falo, eu gostaria de cumprimentar Ciclano e Beltrano, que são colaboradores aqui da CDL, são colaboradores aqui do Sebrae, são colaboradores da nossa empresa lá. Então eu falo isso porque as pessoas se sentem incluídas. Sim. Né? É isso que é importante. Não, e porque de fato elas também são importantes, e não só nos bastidores reconhecer, mas publicamente também, é importante para a instituição também, né? Para o Marcelo. Sim. Porque até porque o líder, em teoria, ele quer que os seus discípulos ali, os seus seguidores, se a gente pode chamar assim, que um dia eles se tornem até melhores do que ele. Sim. Né? Esse é o grande líder, né? Formar pessoas melhor que ele. Melhores. Né? Melhores que ele. Então é isso. Sim, é isso, você está correto. O melhor nem foi para eu estava só falando junto aqui. Marcelo, estamos falando de serviço, estamos falando de trabalho, estamos falando de família e tudo, mas tem uma coisa que a gente não consegue multiplicar, que é o tempo, né? Por mais que a gente queira. Sim. A gente consegue otimizar, a gente consegue gerenciar. E hoje você
está à frente de duas instituições que não precisa ser mineiro para saber que são enormes. Né? Da CDL a gente citou aqui cerca de 14 mil associados e estamos falando de uma das associações, de uma das instituições mais importantes do país nesse cenário. E a gente está falando do Sebrae Minas, um estado com 853 municípios, com gente pra caramba, com oportunidades e problemas também, né? Muitos, diversos. Como que você concilia isso? Conta aí. Essa aqui Bom, eu vou gravar, pessoal, é para mim. Né? Não, eu aprendi uma coisa muito importante, que é controlar o tempo. Né, você controlar sua agenda, controlar o tempo, você priorizar, dedicar as coisas importantes, não deixar de dedicar também algumas outras coisas. Né? Tem hora que eu brinco, eu falo com as pessoas assim, estou presidente da CDL-BH, estou presidente do Sebrae Minas, a CDL-BH é a maior CDL do Brasil, das 1.600 CDLs. A CDL-BH é a maior, para vocês terem uma ideia, a receita da CDL-BH hoje anual é em torno de 200 milhões de reais, uma entidade de uma cidade, né, uma associação privada, sem recursos públicos, né? E o nosso Sebrae Incrível. Não é o maior Sebrae do Brasil, porque São Paulo, né? Não preciso nem explicar por quê, mas nós somos o segundo maior Sebrae, um orçamento de 550 milhões por ano, em torno de 550 milhões por ano, mas nós somos o Sebrae mais eficiente. Do sistema Sebrae de todos os estados, é o Sebrae mais eficiente. E aí eu fico falando, né? No currículo que você leu, eu tenho que acrescentar aí, porque a gente fica colocando muita coisa, às vezes as pessoas falam, não, mas é isso, né? Mas eu sou também conselheiro do SPC Brasil, né? O SPC Brasil é um birô de crédito, que é um dos maiores, sim, né, do Brasil também. E aí, quando eu falo isso... Né? Rapidinho, interessante, né? Porque está na ponta a ponta mesmo. E eu acho que essa expertise ajuda nos dois lados, né, Marcelo? Excelente, dá uma visão totalmente diferenciada e eu consigo contribuir onde que eu participo com essa minha experiência, com esse meu conhecimento, né? Mas sempre eu busco capacitação, viu? Toda hora eu estou lendo um livro, toda hora eu participo de acabei de falar com você aqui em off, aqui, eu participei do encontro da DCE, onde que estavam 3 grandes líderes, né, apresentando para a gente várias questões. Inclusive, me permito parênteses, para quem está nos acompanhando, esse encontro foi gravado, está disponível no nosso canal, e foi assim, um MBA compacto ali numa manhã, mas que valeu muito a pena, mas prossiga. Verdade. Então, assim, a gente consegue, e eu consigo conciliar meu tempo, né? Precisa de dedicação, precisa de disciplina, né? E a palavra respeito é importante. Por exemplo, hoje à tarde eu estava numa reunião num shopping do centro de Belo Horizonte, no Shopping Cidade, com a Polícia Militar, a gente tratando, e várias lideranças do centro, a gente tratando a questão da segurança no centro. A reunião atrasou, eu falei, olha, 4 horas eu tenho que sair. Parei a fala de um comandante, falei, olha, eu gostaria de deixar a minha palavra aqui 2 minutos, mas eu tenho um outro compromisso importante também. Sim. Então, cumpri meu horário. Estou aqui com você, cumprindo a agenda. Muito obrigado. Não, é isso. Não, mas é verdade. Então, assim... Respeito começa nisso, né, Marcelo? A gente vai adaptando, às vezes dá uma puxadinha aqui e ali, mas é entender que aquilo que a gente assumiu que vai cumprir, a gente tem que fazer os nossos melhores esforços para que aquilo aconteça, né? A gente sabe que imprevistos podem ocorrer, mas a gente tem que colocar, às vezes, alguns balanços ali, né, para não errar a mão. E você tem que se adaptar mesmo, né? E eu estou esquecendo que no meio do caminho do Shopping Cidade, que eu tinha reunião na CDL, me liga um comandante da Polícia Militar querendo conversar o assunto, e eu só tinha 8 horas da manhã. Marquei com ele no outro dia, 8 horas da manhã. Então, assim, a relevância, né? A conversa era relevante, o encontro é relevante. Então, o que a gente tem que fazer é isso, né? Mas eu respondo, né? As pessoas que trabalham comigo me passam o WhatsApp, eu respondo. Então, nas movimentações que eu tenho, os deslocamentos, né? Eu tenho um carro com motorista, que ajuda muito. Não, naturalmente, a gente falando de otimização do tempo. Justamente, eu já vou respondendo, vou fazendo as ligações. Então é isso, você tem que ter disciplina e você tem que buscar praticar. Mas eu estava comentando porque às vezes eu lembro que eu tenho família também, né? Eu ia tocar essa ponta porque a gente sabe que a gente tem que... Você falou de equilíbrio, né? E você falou de respeito. Sim. Então o desafio é o equilíbrio e o respeito, mas a todas as partes envolvidas, né? O Sérgio gosta muito de citar os stakeholders, os shareholders e tal. E na gravação com ele, ele menciona muito essa questão e a relevância, né, como você já começou falando, da família. Você tá com... Nunca são 2 chapéus, né? Na verdade, você tem um chapelão grandão, porque você não é presidente de vez em quando da CDL, de vez em quando da Sebrae, de vez em quando participa de vários conselhos. Você está em todos. Então, de repente, você está lá no almoço de família ou num restaurante
e alguém te aborda por um assunto profissional. Isso é sempre, não é de vez em quando, é sempre acontece. Como que concilia, assim, dar atenção para a família, ter tempo e também entender que, às vezes, assim, por mais que a pessoa venha, você respeita e tudo, mas pensa assim, não, agora é o Marcelo família que está aqui, né? Eu vou bater 30 segundos de papo e vou voltar para a mesa. Não é fácil, mas você tem que fazer isso. Tem que fazer, senão você não dá essa atenção para a família, né? A tendência nossa é deixar sempre quem é mais próximo da gente, guarde um pouquinho, fique ali no cantinho, daqui a pouco eu te dou atenção. Não pode fazer isso. Daqui a pouco você não consegue, você não enxerga mais e as pessoas não te enxergam mais. Então, eu tenho uma regra que é assim, quando eu posso, eu já vou embora para casa. A gente participa de muito evento, tem muitos convites. Graças a Deus, Minas Gerais está vivendo um momento diferenciado. A gente está tá bombando a questão empresarial, a questão do desenvolvimento econômico, trabalhando no social. Então, tem muitos eventos. E eu acabo o evento, geralmente eu vou embora. Às vezes tem coquetel, tem lá um... É um momento de bate-papo, justamente. Também, né? E aí eu chego em casa, entro em casa, viro para minha esposa e falo assim, tem alguma coisa para jantar? Ela, que absurdo. Você está acabando de vir do evento, tá pedindo um jantar aqui. Eu falei, não é jantar, um lanche. Mas é que mal sabe ela que você fugiu da hora do jantar, né? É isso aí. Eu não faço isso, mas eu vou lá, eu mesmo faço, eu chego lá e vejo que tem. Não, mas então, é interessante mas você falar para isso, ter esse momento em casa. Que é você também, é você nos bastidores, né? Porque os seus bastidores, na verdade, é em casa, né, Marcelo? Em casa. Eu imagino que com as funções que você tem, e falo isso porque eu, como cidadão mineiro, sei a relevância do Sebrae Minas para Minas Gerais. Eu, com 14 anos de idade, fiz meu primeiro curso Sebrae lá em Cássia, interior de Minas Gerais. Na época chamava Líder Cidadão, e depois fiz o Liderar. Eu não tinha nem 16 anos de idade, tinha acho que 13 para 14 um, e o outro tinha 15. E o Sebrae já era importante na minha vida. Ali começou minha veia de empreender, minha veia de me comunicar, de falar em público, de dar palestra, por causa do Sebrae. Andréa Salerno, que era facilitadora lá. Então, assim, você não precisa me contar, né, o quanto o Sebrae é relevante. Ou seja, você como Sebrae, você como CDL, ou seja, você é à frente de duas instituições desse porte. Você não consegue ter bastidor quando você vai trabalhar. Verdade. Não tem tempo a ter bastidor. Não tem tempo. O tempo, assim, às vezes eu estou na minha sala, ou no Sebrae ou na CDL, sempre conversando, sempre ocupando com alguma coisa, cuidando das questões pessoais também, que eu preciso desse tempo, né? Eu tenho duas empresas, uma é com a sociedade com a minha esposa, é uma empresa de presentes, saboaria, né? Saboaria artificial. Fala o nome aí. Espumarte. Né, tem a rede social, muito bacana, hoje é só digital, a gente não tem mais loja física. Eu tive loja física e aí se eu for contar minha vida empresarial, que é outro programa, porque eu tive, desde quando eu saí da faculdade, eu fiz o meu curso de administração na FUMEC e conheci, tinha um amigo muito importante na minha vida, o Marcos Nacur. O pai dele era dono de uma empresa de zíper mesmo, né, em Betim, então chamava ABS, ABS, eram os irmãos Ábido, Bila, Isaac e Salim. Eles eram as letras iniciais. E a gente montou uma loja de aviamentos, era um atacarejo, na época não se falava isso, era um atacarejo logo quando a gente saiu da faculdade, e chamava Ponto do Zíper, na Savassi. E quando o Barro Preto era muito punjante, eu né? até ia chutar que era no Barro Preto. Mas o Barro Preto, então nossos clientes, a maioria eram no Barro Preto, mas atendíamos toda Belo Horizonte. E depois, com a caminhada, eu tive um escritório de contabilidade, é uma outra história longa também. Minha esposa, com 17 anos, a Silvana, ela perdeu pai, mãe e irmão no acidente de carro. Voltando de Guarapari, ela voltou 2 dias antes, era para estar no carro por uma obra do destino. E aí, o pai tinha um escritório de contabilidade muito grande, por força eu tive que ir para o escritório, ficou ela e o irmão, a gente comprou a parte do irmão dela, e depois, loja, né, tivemos uma loja de calçado infantil também, tendo no escritório uma loja de calçado infantil, chamava Pé de Anjo, ficava no Gutierrez, muito bem montada a loja, e depois eu me tornei sócio de um cliente meu do escritório, o Romeu, e fui sócio dele durante 17 anos em lojas da Ortobon, franquia do Ortobon, sim. 3 lojas. As lojas. No final, tínhamos 3 lojas em shopping, BH Shopping, Minas Shopping e Pontei. E aí, a oportunidade, nós saímos e eu continuei com essa loja, e hoje também, além da empresa que eu e minha esposa temos, eu sou sócio de uma empresa prestadora de serviço, a maior empresa de capital nacional de digitalização e guarda de documentos, que fica aqui em Minas, divisa ali de Santa Luzia com Sabará, o Distrito Industrial de Santa Luzia ali, chama LogGed,
a empresa tem como clientes o Via Varejo, BMG, a Localiza, Rádio Itatiaia, Hospital Mater Dei e vários outros, né, clientes que a gente tem. Então, tem essa vida toda, tem isso tudo, mas né, essa empresa é do amigo meu também, eu entrei como sócio dele. Então, assim, é isso que eu falei, tem que ter outro programa. O sobrenome do Marcelo vai ser delegar e confiar, né, Marcelo? Justamente. Mas o controle é forte, eu me programo, por exemplo, eu com a minha esposa, a gente na empresa nossa, de segunda-feira, de 7 às 9 da manhã, nós sentamos e programamos uma semana. Reporte semanal ali. Justamente. Então, assim, lógico que tem algumas coisas que acontecem, a gente acompanha. Sim. E fora isso, as duas entidades. E o que me tira muito, o que me prejudica um pouco são as viagens, né? Muitas viagens. Deslocamento, né? São muitas viagens. Então, viagem de carro, viagem de avião. Minas é muito grande, como você falou, 853 municípios. O Sebrae parceriza com todos eles. O Sebrae tem ações em todos os municípios, né? São 9 escritórios regionais e são 58 micro escritórios regionais, né? Escritórios das micro-regiões. Então, assim, ano passado, no primeiro ano de mandato no Sebrae, eu visitei todos os regionais, né? Sim. Todos os 9 escritórios regionais. Também, pelo amor de Deus, se me falar que você foi na 753, eu vou acabar o podcast jeito. aqui. E foi a primeira vez que um presidente do Sebrae visitou os 9. Os 9. Nesses anos todos que o Sebrae existe, a primeira vez. E foi no primeiro ano de mandato. E qual foi a sua percepção? A gente está avançando aqui, mas falou, a vontade é ficar 5 horas aqui de conversa, mas você visitando as 9 regionais, a gente tem tido como pauta no mundo, né? A gente está falando de ESG em alguns momentos, de valores, de princípios, a diversidade. Minas é um estado muito diverso. Então, nessa passagem pelas 9 regionais, Marcelo, o que mais te chamou a atenção, assim, sejam de desafios distintos ou até de desafios comuns? Bom, primeiro a gente vê em Minas Gerais alguns diferenciais. Eu gostaria de citar uma coisa aqui que nós estamos percebendo, muitos líderes políticos, executivos, prefeitos, diferenciados. A gente está vendo essa qualidade em toda Minas Gerais. Eu estou percebendo isso. O interior de Minas, eu falo isso muito, quem convive comigo está bombando. O interior de Minas está bombando, mas com qualidade. Muitos bons prefeitos, tanto é que nós vamos ter muitos prefeitos reeleitos agora com aceitação de 70%, 65%, porque estão fazendo o bom uso do dinheiro público e exercendo com qualidade a sua função. Né, montando equipes boas. Então, lembrando que nos últimos tempos os brasileiros não estão muito afim de reeleger, né? Então, verdade, você está tendo reeleição, é um bom sinal, né, Marcelo? Eu percebo muito isso, a gente tem muito contato, né, com as lideranças, lógico que empresariais, mas também com os prefeitos, as lideranças políticas. Então a gente está vendo essa harmonia. Mas eu acho que vai muito das lideranças, né? A gente tem, assim, na minha avaliação, é óbvio que isso é pessoal, a gente tem um bom gestor no governo estadual, né? O governador Romeu Zema. Compartilho da admiração. E assim, com princípios, com valores, né? A gente não vê falar em corrupção aqui no estado de Minas, né? A gente ouvia até um passado muito recente isso, hoje a gente não vê. Então eu acho que isso espelha, né, para os outros líderes também políticos. E a gente vê isso refletido também nas lideranças empresariais. Os empresários se sentem mais à vontade, mais tranquilos, né, para fazer suas ações, para investir mais. E nós estamos vendo toda hora, empresários de fora de Minas Gerais querendo investir em Minas porque sabem que aqui tem um ambiente favorável para isso. Então você sentiu que esse foi um ponto comum? Sim, um ponto comum, né? E outro ponto é as pessoas querendo acertar. Sabe, eu estou vendo isso toda hora, as pessoas querendo acertar. Aí eu estou falando das lideranças empresariais, eu estou falando dos colaboradores que eu converso, não só do Sebrae, mas também os colaboradores das empresas que a gente visita. As pessoas querendo acertar, vão muito eventos, né? Então você percebe isso, todo mundo querendo se unir para as coisas acontecerem de maneira favorável. Num dos pilares do Sebrae, a gente trabalha muito o desenvolvimento econômico local, para gerar riqueza no município, para que essa riqueza fique ali no município, retorne de forma positiva para quem mora ali e deixar as pessoas ali, né, continuarem morando ali, fazendo seu sustento ali. Não precisem fugir para os grandes centros, né, que de repente vão viver até de forma mais periférica, mais limitada. É isso, vivem muito melhor, qualidade de vida do interior é muito melhor, custo de vida é muito melhor, todos os aspectos do interior é melhor, né? O relacionamento. E é isso. Então eu percebo muito isso, as pessoas buscando esse fazer melhor, as pessoas tentando acertar com mais afinco do que
na capital ou nas grandes cidades. As grandes cidades, eu acho que a pessoa fala assim, eu fiz a minha parte, tá bom, deixa eu ir embora, né? É assim mesmo, vou ali sentar, tomar minha cervejinha, ou vou sentar ali conviver. É mais difícil o senso de pertencimento, né? Sim, isso, perfeitamente, a palavra é essa. No interior você vê as pessoas com senso de pertencimento de tudo, né? Dessas questões, a gente acabou de falar de alguns valores, princípios, as pessoas têm esse pertencimento desses valores, desses princípios, a espiritualidade, né? A religião. Até ficar mais perto da espiritualidade quando você está no interior, parece que é mais fácil, né? Seja desde se conectar um pouco mais com a natureza. É um exemplo de pertencimento que eu gosto de citar. Eu sou um caciense raiz, né? Eu tive lá há pouco tempo, embora eu sou caciense, eu nasci na cidade vizinha na época. E no meu registro veio Pratápolis, sem problema com Pratápolis, mas eu nunca morei, sempre morei em Cássia. E esse ano eu tive a honra de ter sido agraciado com o título de cidadão caciense. E estando lá nesse evento, tinha um promotor lá, e no momento da início da solenidade, cantaram o hino da cidade, né? E é impressionante, como todo caciense sabe o hino de Cássia. Olha, isso é muito bacana. Esse promotor não é de lá, eu percebi que ele estava, assim, visivelmente emocionado. Aí depois, na hora do coquetel, fui conversar com ele, tive curiosidade de perguntar. Ele falou, eu estou aqui há alguns anos já, e eu me emociono de ver uma cidade onde as pessoas sabem o hino, cantam o hino com tanto fervor. Falou, porque de onde eu venho não é assim. Então o interior parece que ele tem uma característica especial desse pertencimento, né? Desse elo que a gente consegue criar. É muito legal. Marcelo, para a gente caminhando um pouquinho aqui para eu te liberar, porque daqui a pouco eu tenho certeza que ele já tem os compromissos, se não for a dona Maria esperando em casa, que é o seguinte, você tem um papel de liderança muito nato. É lógico que você é um empresário, é lógico que você é um homem de família, mas antes de tudo, ou junto com tudo, você é um grande líder. Falando um pouco sobre valores como você trouxe, de respeito, de compromisso, de resiliência e tantos outros, qual seria uma mensagem que você poderia deixar pensando nas futuras gerações ou nas futuras lideranças? Até eu queria dar esse destaque. Eu acho que a gente precisa de mais líderes nascendo, né, no nosso país, com caráter, com ética, com moral, que saibam passar uma trajetória como você tem vivido, que, poxa, que não nasceu do nada, né? Existe um legado, que eu falo que o legado não é só quando a gente vai, o legado é enquanto a gente vive. Isso, perfeito. E vamos imaginar que essa mensagem não vai estar só aqui na televisão, ela vai passar nos outdoors do mundo, vai estar disponível. Você passou ali sua rede social de um story para o outro, tá lá a mensagem do Marcelo. Qual que seria? Bom, eu falo muito isso, eu acho que são 3 coisas que a gente tem que fazer sempre, né? Respeitando a humildade, né? Você tem que ser bem humilde, mas você tem que ter conhecimento, você tem que ter capacitação e você tem que ter relacionamento. Isso em qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Né? Se você, dentro de casa você tem que fazer isso. Então, você vai conversar com seu filho ou vai conversar com seu irmão, se capacite para conversar com ele, tenha conhecimento e busque esse relacionamento que é muito importante. Na sua empresa, na sua vida, né? Busque esses 3 caminhos, né? Do conhecimento, que é diferente de capacitação. Sim. O conhecimento é conhecer as coisas, capacitação é aprofundar, né? Estudar, ler um livro, treinar, né? E terceiro, o relacionamento, se relacione. Não é fácil. Não é fácil, nada é fácil, né? A vida da gente nada é fácil. Outro dia um amigo meu perguntou assim para mim, mas como é que você virou presidente da CDL? Eu falei assim, tava passando ali na João Pinheiro, alguém quer ser presidente aqui? Você quer ser bem, cara? Não. Você não tinha mais nada para fazer? 30, eu falei, vou ali. Pois é, são 30 anos de relacionamento, aprendizado, né? Conhecimento, capacitação, aprendi. Hoje eu conversei com uma liderança muito forte do Brasil e ele me elogiou, falou, olha, eu tive bons professores e eu soube aproveitar isso. E na vida a gente tem bons professores. Perfeito. Dentro de casa, na escola, né? Não é o professor só que vai te ensinar ali, ele te ensina, ele te dá ensinamentos que você tem que fazer isso. Respeite, né? Seja humilde, falando, não, deixa eu escutar aquilo ali de novo que ele falou. Eu tenho um amigo meu que fala assim, nada é coincidência, tudo é providência. Né? Então é isso, mas você tem que fazer a sua parte. Né? Então faça a sua parte. Busque o conhecimento, busque a capacitação, se relacione, né? Que você vai ter boas coisas na sua vida, em todos os ambientes que você frequente. Maravilha, Marcelo. Se eu pudesse te perguntar, qual que é o legado que você está construindo? Pois é, o legado é deixar que as pessoas entendam que a gente precisa ter, nesse papel de liderança, levar soluções.
né? Eu falei isso aqui muito, do servir, de ser resolutivo, de ter soluções. Eu acho que esse é o legado que eu deixo. Para que as pessoas busquem sempre as tratativas para as soluções. Ninguém aguenta mais ficar conversando demais, ninguém aguenta mais. O tempo está curto, né? Está rápido. Então precisamos ter a convivência, mas o trabalho de soluções, em qualquer ambiente também. Né? Sou desse time do resolvedor de problemas. É isso. Eu acho que a gente tem que buscar. Por isso que as pessoas falam assim, se você fosse político, né? Eu fui candidato a prefeito aqui na última eleição, né? Se você fosse político, é o executivo. Porque legislativo eu acho que eu ia morrer, porque ficar lá pensando lei, conversando, articulando, não dá conta. Eu quero a solução. O que a gente precisa... 30 anos para aprovar uma reforma. O que você precisa de mim, que eu faço? Qual que é o meu papel que eu vou fazer com você? Você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O outro vai fazer o quê? Para a gente dar solução a esse problema. Então, acho que é isso. Essa busca da solução também. E aí é óbvio que com humildade, com respeito, claro, né? Claro. Com dedicação. Né? Mas com coragem também, com proatividade. coragem. Né? Eu falo muito isso, às vezes você citou uma coisa muito importante, Matheus, que falta isso. Falta coragem nas pessoas. As pessoas estão respeitando tanto ou não, ou estão até com medo. Com medo de muita coisa que a coragem está ficando depois. Então a gente não está tendo as soluções necessárias. Às vezes é dedo demais, né? Fica muito assim, eu não vou. Eu não citei aqui, vou ter essa oportunidade agora. Eu tenho 2 filhos, né? A Gabriela, que tem 25 anos, formada em design de moda, está trabalhando lá na Luiza Barcelos, uma indústria mineira, né? Uma rede de lojas nacional. E o meu filho, o Henrique, está com 21 anos, estudando administração na PUC Minas. Assim, eu tento passar isso para eles, né? Olha, vamos respeitar, busca a solução, trabalhe, tomara assim, com equilíbrio, né? Porque também se for demais também não atende o que a gente precisa, né? E tem que saber viver. Né? Tem que saber viver e conviver. Tudo que é demais sobra, né? Então que seja o suficiente. Sim, né? É isso. Eu acho que não tem nada fora do que o cidadão comum tem, né? Mas com ênfase. Você você entende isso, né? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, entende isso, né? Mas tem que fazer com ênfase, tem que ser firme nessas colocações e nesses ensinamentos. E a última pergunta que eu vou te fazer, essa literalmente a última, é: pelo que o Marcelo é grato? Eu sou grato por ter minha vida, por viver. Eu sou grato por ter vindo a esse mundo, conviver com as pessoas que eu convivo, e sou grato por poder fazer o que eu estou fazendo, o que eu fiz minha vida toda, que é servir. Bom demais. E, bom, eu sou grato neste momento por você ter compartilhado tanta coisa boa, Marcelo. De fato, se eu deixar também eu sair aqui perguntando, aí não vai ser um podcast, vai ser um long cast, né? Que a gente vai ficar uma madrugada aí ouvindo, passar para o outro dia. Mas realmente, e sem qualquer tipo de populismo aqui, eu exagero. Muito legal. Muito legal mesmo. E olha que são só as pontas, né? A gente vai pegando uma pontinha aqui, outra ali, porque a ideia aqui nossa é esse desafio num período aqui do podcast, a gente conseguir conhecer um pouco da pessoa também, porque às vezes a gente vê tanto o profissional que está ali num palco, que está ali num evento, e a gente às vezes não consegue, não é que a gente não consegue, a gente não tem oportunidade de pensar assim, como é que será que é a pessoa ali por trás? É verdade. E as pessoas pensam que a gente é distante, né? Não, nós não somos distantes, né? Todas as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, sabem que eu tenho uma proximidade, a gente é próximo. E muitas lideranças são assim, né? Sim, é verdade. E uma coisa que o próprio governador é assim. Sim. Né? Inclusive, estamos conversando com a assessoria dele para ele vir também. É isso, não. E com certeza ele virá e dá um show aqui também, que a história dele é muito bonita. Eu conheço, né? Já vi ele falando da história dele. Muito bonita. É uma pessoa também muito dedicada às coisas boas. Eu queria reforçar isso aqui com você. É isso que nós precisamos. Agruparmos pessoas de bem para fazer coisas boas, cada vez mais. E eu acho que eu queria agradecer também. Esse momento aqui é para isso, né? Os encontros da DCE são para isso. Pessoas de bem, fazendo coisas boas, né? Levando isso para as empresas também, para os empresários. É muito importante. Se a gente for fazer outro podcast, eu vou querer conversar isso muito, né? Como as empresas devem funcionar, os cuidados que devem ter. Hoje a gente está tendo uma falta de mão de obra e às vezes as empresas não têm esse olhar diferenciado para os seus colaboradores. É muito importante. E
mostrar para os colaboradores que eles são importantes, mas que fazem parte também, né, de uma empresa que todos tiram seu benefício ali. É muito importante e parabéns à DCE, agradeço muito, deixar um abraço especial ao Dr. Sérgio Cavalieri, a todos da DCE, a diretoria da DCE, né, o Sérgio também, um grande amigo, o outro Sérgio, são vários Sérgios, e também a você, né, neste momento aqui, muito obrigado por dar essa oportunidade, por ter me dado a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha vida e tentar trazer para as pessoas que estão nos assistindo um caminho, né? Às vezes as pessoas estão assistindo numa palavra que a gente falou aqui, sim, de tanto tempo dessa conversa, às vezes tira essa pessoa e leva essa pessoa para um caminho melhor. Amém, que seja assim mesmo. Eu reforço aqui meu agradecimento, tanto em meu nome, de poder ser o primeiro aluno aqui da bancada, mas também deixo meu abraço do Sérgio Cavalieri, que é o nosso presidente, e de toda a rede da ADCE, da Uniapac, que não está só no Brasil, que está pelo mundo todo. É uma alegria a gente poder ouvir histórias tão enriquecedoras, especialmente de gente que acaba ficando tão perto da gente assim. Então, Marcelo, muito obrigado. E para você que acompanhou esse podcast, esse videocast, você está assistindo a gente, não se esquece, se inscreve aqui no canal, seja pela plataforma de áudio que você está ouvindo, pelo YouTube, compartilha no grupo de WhatsApp, nos e-mails, atazana a vida dos outros, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Manda, por quê? Porque é muita coisa boa. Eu falo que sobre negócio a gente fala todo dia. Agora, sobre negócios com valores, com princípios, a gente só fala de vez em quando. Então a gente precisa reforçar essa mensagem. Segue também nas redes sociais, ADCE Brasil, lá no Instagram ADCEBR e também @ADCEJovem. Acesse o site, pesquisa um pouquinho mais. Se você está a fim de participar, provavelmente tem uma ADCE perto de você, seja no sul do país, sudeste, nordeste, centro-oeste, temos várias unidades aí espalhadas, então não deixa de participar, não deixa de conhecer não. Fica mais uma vez a minha gratidão a você que nos acompanhou, ao 09 Studio, que é o nosso apoiador social nesse projeto podcast, e claro, ao nosso convidado muito especial, Marcelo. E você quer ouvir mais episódios, quer saber um pouco mais, inclusive temos também gravados vários conteúdos aí até com o nosso governador, Romeu Zema, ele esteve conosco num almoço há pouco tempo, então vale a pena também conferir. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio.